Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash. 11 horas e 16 minutos, dia 8 do 11 de 2022. Eu desejo um excelente pregão a todos. Temos tempo bom, uma manhã maravilhosa, com sol e céu azul aqui em São Paulo. Queridos, amanhã e também na quinta-feira, os conteúdos serão restritos aqui na Top Traders, porque haverá as aulas para os alunos da imersão 14. Então, por exemplo, não vai ter YouTube, eu não vou conseguir fazer o informe cenário também. São dois exemplos de conteúdos que não serão produzidos, ok? Os demais eu vou tentar fazer da melhor forma possível. Ontem eu fiz 2 lives, confiram. Então, conteúdo legal, eu falei sobre os ministérios, expliquei esse lance da Fazenda e do Ministério do Planejamento, está bem explicado. Eu acho que vale a pena vocês seguirem o canal, é Top Traders Underline. Através do link do Instagram, vocês conseguem entrar no desafio juntos até os 126 mil pontos. Estaremos de portas abertas até então. Algo que é possível através desse banner também no YouTube. E como o racional de hoje já foi materializado lá no Telegram, eu vou começar com os comentários aqui, né? Racional, quando eu estava na mínima, eu falei que votaria ao 117. Eu sei que muita gente duvidou, mas está aí 117, 105. Maravilha, então vamos aos comentários do YouTube. Amanhã eu vou tentar produzir o máximo que eu puder, mas amanhã tem imersão, então eu não prometo produzir nada, eu prometo dedicação total à galera da imersão. Mas é claro, se tiver alguma mudança em carteira, alguma coisa assim, eu vou me comunicar, se tiver algum comando, mas amanhã eu vou estar online, né, com o pessoal da imersão. E é isso. Felipe Falcão, obrigado pela análise de aérea e Deus abençoe. Obrigado a você, querido. Abraço a Pernambuco, abraço ao Felipe. Eu vou conversar com a minha família, não sei não se ano que vem a gente não vai fazer uma viagem ao Nordeste, viu? De repente vamos ver a capital, ou de repente passar por mais de uma capital. Pode ser uma boa alternativa para 2023. A Aeres é uma empresa que eu acredito muito. Piscar de olhos pode estar 2,50, a gente comentou sobre isso. Ela faz parte de um dos nossos portfólios. Semana passada teve uma barra de 15%. Agora está na parte alta dessa barra, então deve ter continuidade o movimento. Eduardo Feres, boa tarde, mestre. Um dos papéis que mais me dei bem foi o NIP 6, mas não vejo ninguém recomendando o mesmo. Paga excelentes dividendos, mas já saí da operação com belo ganho. Parabéns, querido. O que acha do ativo porque ninguém recomenda? É uma ação fora do radar mesmo. Aqui na Top Traders tem muitas ações fora do radar, né? E agora o NIP a gente já fez trade nela, já esteve em carteira, mas lá atrás. E você está corretíssimo, né? Ela tem tendência primária, secundária e terciária de alta. Foi genial essa operação, você está de parabéns mesmo. Acho que saiu num ponto certo, né? A gente vê alguma distância forte em relação à média de 21. E quando o ativo opera dessa forma, eu particularmente gosto de comprar em movimentos corretivos, né? Talvez até a média de 21, mas o difícil é ela chegar. Por exemplo, aqui deu uma bela chance, né? Quando acionou esse martelo no dia 30 de setembro. Mas agora realmente é mais momento de realizar lucro, você está corretíssimo. Acho que é um pouco fora do radar, como tem alguns setores aí que não são muito abordados, né? Geralmente são setores da moda. Querido amigo João Vinícius, boa tarde, querido mestre. No que se refere ao INZ, se encontra no 117 acima de um fundo, indicando uma subida forte se romper a primeira resistência ao 118 no diário. Qual a sua análise? Que Deus continue te guiando sempre a todos nós, queridos. Forte abraço. E o Everson Luiz está sempre conosco também. Querido amigo, boa tarde, professor Wagner. Será que a convocação do Daniel Alves derrubou a bolsa? Parabéns pelo trabalho. Olha, a questão do Nicolau Arbex, querido amigo, o Nicolau, um dos alunos, está comigo há mais de 10 anos. Eu gosto, né? Vamos dar uma olhada aqui no livro de ofertas do Mini Índice enquanto a gente fala sobre esse assunto. Eu, particularmente, acho que as coisas têm que ser feitas de forma coerentes. E, querendo ou não, o Tite foi coerente com Daniel Alves. Agora, eu não convocaria. Eu não convocaria. De jeito nenhum. Por exemplo,
Ó, o livro de ofertas está mais... ele está mais... Ele pende, né, nesse momento para o lado... Deixa eu só ver aqui. Meu livro de ofertas foi parar em algum lugar aqui. Então vamos lá. Eu, particularmente, não levaria, mas ele foi coerente, ele prometeu levar. Diferente, por exemplo, do Felipão, que prometeu levar o Alex e não levou. Isso eu acho errado, independente da gente concordar. Agora, eu não levaria, mas nem em sonho. Né? Eu não levaria. Quem eu levaria? Eu levaria o Hendrick no lugar do Daniel Alves. Por quê? Para dar experiência para o garoto. Ó, o livro de ofertas mais pressão, daqui a pouco vai estar em 117.500. Então, eu acho que levar o Hendrick para dar experiência no lugar do Daniel Alves seria fantástico, atrairia a mídia. Seria uma maravilha na terra, mas o Tite é bastante formal, tal, não levou. E eu, particularmente, não levaria o Fred. E apesar de ser um mala, teria que levar o Gabigol. Né? Eu levaria um volante a menos, porque o Marquinhos joga de volante também. Na lateral direita eu levaria só o Danilo, porque o Militão e o Marquinhos jogam muito bem de lateral direito também. O Fabinho joga de lateral direito e bem. Então eu levaria... E teria que ir um meia, né? Mais um meia, só tem o Everton Ribeiro e o Paquetá não é exatamente um meia. Então teria que ir ou o Gustavo Scarpa e o Renato Augusto. Aí nesse caso, provavelmente eu deixaria o Martinelli de fora. Muito bem, vai bater 117.500. Falando um pouco sobre, respondendo a pergunta do João e falando um pouco aqui do nosso racional, houve primeiro uma simetria em A, ela foi preenchida a 115.490, que a gente tem um padrão da alavanca, então houve um rompimento falso desse patamar. Eu acho, João, que o rompimento das duas médias, mais ou menos região de 117.600, seria um primeiro passo e posteriormente o rompimento de 121.605. Quando a gente observa o intraday, a gente vê um padrão da alavanca, a simetria que eu falei preenchida a 115.490, quase encostou nesse suporte aqui a 115.050, foi a 115.220. Perto da mínima eu falei que voltaria ao 117 ainda de manhã. É engraçado assim, a gente tem um grupo ali de 4.500 pessoas, né, no Telegram e tal, e quando existe qualquer 4.324 pessoas agora, quando existe qualquer deslize, qualquer equívoco, ou quando algum ativo enrola para se desenvolver, o pessoal detona. Quando tem, de verdade, quem vocês conhecem por aí que falou que o mercado ia sair de 115.220, 115.300 e buscar 117? Ninguém faz um comentário. Né? Com poucas exceções que fazem. Falar ninguém eu estou generalizando, né? Mas é desproporcional, né, os comentários de apoio, tal, de reconhecimento, ou quando tem uma crítica. Eu já sou gato escaldado, eu estou nesse negócio há muito tempo. E eu confesso que isso não me abala, mas é por isso que muitos bons professores desistem de atuarem e poder ajudar as pessoas físicas, né? Eu vou dar só um exemplo sobre isso, né? Às vezes o pessoal fala, aqui na Top Traders a gente está na direção certa, o professor falou isso, mas era o óbvio. Não, não era. Porque você olha aqui os investidores individuais, eles estão vendidos em 362 milhões no mês de novembro. Né? Na sexta-feira eles venderam 175 milhões. Então vocês são pessoas físicas que estão operando na direção certa, sem falsa humildade, sem falsa modéstia, sem mimimi, são privilegiados. Né? Essa que é a grande realidade. Ok? Marcel Fernando Bonassi, caro professor, grato pelas respostas. Disponha, querido. Sobre GMAT 3, a empresa é uma atacadista do Nordeste? Sim. Não atua em outras regiões do país, mas pretende atuar. Os governos do PT favoreceram muito o Nordeste. Na época, a economia do Nordeste cresceu mais que a média do país. Fato. Mas isso daí também são... Muito disso é mérito dos nordestinos, né? Que é um povo extremamente trabalhador, tem muitos bons políticos também. Né? Algumas empresas do Nordeste favoreceram com isso. Cito a Apivida e M. Dias Branco. Correto. Você acha que isso pode se repetir? Seria um driver importante para a GMAT? Sem dúvida nenhuma. Você matou a charada. Genial. Matou a charada. Genial. É isso. Né?
Independente de qualquer coisa, o auxílio, né, é uma das razões fundamentais pelas quais a gente tem GEMAT. GEMAT dando sopa aqui no topo anterior, ó, 7,21, dando oportunidade de compra. Você matou a charada, é exatamente isso. Então não tem muito o que dizer. É um ativo em tendência de alta testando um topo anterior onde acionou um pivô a 7,21. Mega região de compra. Então obrigado, Marcel, Nicolau, Everson, João Eduardo, Félix e Felipe Falcão, Viva o Nordeste, Viva o Brasil, por enobrecerem a nossa gravação do programa Flash. A gente volta com o YouTube na sexta-feira. O Informe Cenário também volta na sexta-feira. Muito bem. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer os ativos fixos. Começando pelo milho. O milho, a gente tem uma ideia tal de possível migração, mas a gente vai esperar um pouco, o volume está muito alto, não tem muito o que dizer. Sobre o dólar, hoje quando ele estava lá na máxima, a 5,270, eu falei que valia a venda para quem estava de fora da operação swing trade. Por quê? Às vezes o aluno estranho, ele fala caramba, né? O professor Wagner Caetano, ele está falando em venda do dólar aí no caso, sendo que eu já estou vendido, mas amigão, amigona, o grupo é dinâmico, entram e saem pessoas diariamente. Muitas vezes o pessoal está viajando, está doente, não estava operando naquele momento, entrou uma grana, então eu sou o professor de todos, né? Então quem vendeu lá na máxima já está com 80 pontos de lucro, pode até realizar. Porque 80 pontos de lucro muitas vezes é resultado bimestral ou mensal de alguns bancos e corretoras. O pessoal demora um mês, um bimestre para fazer isso. A gente fez em alguns minutos. Isso também deveria ser reconhecido, né? Mas eu estou escaldado, a vida segue e vamos em frente firmes na luta. Então houve um rompimento de 5,254, provavelmente vai pressionar aqui a média de 21. Lembrando que o nosso alvo para operação 4,900. Aí eu vou falar aqui do BOVA11. O BOVA11, ele quase cumpriu a simetria em A. Ele o faria se tocasse 110,40. Foi a 110,61. Mas é uma boa barra, rompendo média de 21, se aproximando desse ponto que eu comentei e da LTB que vocês veem aqui na tela. No caso do IBOV, também se aproximou da LTB. Está acima da média de 21, deve romper a de 5. E eu tracei aqui praticamente um canal de A, é um alargamento, né? Uma LTA com uma linha que liga os topos. E aí a gente vai chegar aqui no DI1F25. Houve um rompimento falso de 11.990. Uma estrela cadente, é um sinal de topo. E falemos aqui sobre os ativos da carteira Desafios. Vivara continua na watchlist para uma possível troca agora. Nós temos aqui uma possível formação. Aí, esse círculo aqui a gente pode até alocá-lo aqui, enfim. Mas a gente está diante de um possível ombro, cabeça, ombro invertido. Então nós mantemos por enquanto, mas ela continua na lista. Diferente, por exemplo, de MRV, que eu não penso em colocar no watchlist para uma possível troca, uma vez que eu entendo que o ativo está formando um pivô de alta. Então, provavelmente nós estamos diante de um padrão da alavanca. E esse ponto aqui, 10,60, é uma provável cabeça de pivô. Ok? Lembrando que MRV substituiu Melnick no nosso portfólio. A gente tem uma tradição aqui na Top Traders, todas as vezes que um ativo substitui um outro, a gente consegue recuperar as perdas nesse ativo que estava em carteira, que não tinha prosperado. Então vamos ver se a gente mantém essa tradição. Positivo, essa correção gera oportunidade. Positivo tem aqui um ombro, cabeção, ombro invertido, nosso alvo R$15. Mater Dei é uma outra, continua na lista de observação junto com Vivara, uma possível troca.
Local web não, local web eu acho que tem um bom potencial de recuperação, é assim que eu entendo. Eu vou tirar essas retas aqui porque muitas vezes a marcação confunde. O que é mais importante nesse momento seria a marcação de um ombro, cabeça ombro invertido. Correto? Então eu vejo o cenário como sendo de oportunidade. Temos Gerdau, o nosso médio está ali perto de 27. Eu adicionei na nossa conta, está 27,11, esse 0,71 do dia 2/8. Uma vez acima do nosso médio, qual é o caminho mais provável? Como eu tenho 3 vezes o capital em Gerdau que eu tenho na média, a gente deve vender 2/3, manter 1/3. E aí, esses 2/3 seriam alocados em 2 ações. É claro que eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho uma listinha e dessa listinha devem sair os 2 ativos. Dexco, oportunidade. Testando aqui o topo anterior, uma correção, aproximação entre média e preço. E Cury é mais uma que a gente tem alvo a R$15, uma queda que abre chance de entrada para quem está de fora e deseja seguir conosco neste ativo. Aí eu chego aqui em Americanas. Americanas substituiu o Bitcoin no nosso portfólio. Está testando o eixo do W a 15,34, portanto um pullback, chance de compra. Então vamos ver aqui os ativos. Um grande abraço ao pessoal do Cartesian, Gustavo, Rafael, toda a galera que são guerreiros ali, estão no dia a dia trabalhando para entregar o melhor. É um programa cujo gráfico, na minha visão, ele é simplesmente insubstituível. B3SA3, um pullback no topo anterior, deve seguir em alta de forma lenta e gradual. Eu vejo muita gente dizendo assim, BBS3 é complicado comprar por causa do novo governo, blá blá blá. Só que é só nomear aí um bom ministro da Fazenda, por exemplo, uma boa dupla Fazenda Planejamento, que esse ativo pode disparar, pessoal. Então, assim, nesses níveis aqui, eu acredito que seja oportunidade, sim. Tá bem descontada e tal. Vamos renovar aqui esse estudo no gráfico. Descontada, tem ombro, cabeça, ombro invertido. Ela era a minha última opção aqui dentre os bancos, né? Nesse momento, eu mudo essa minha visão. Acho que pode ser uma das principais oportunidades porque tem um oco bem desenhado de forma simétrica. Bradesco também é uma opção interessante nesses níveis. Lembrando que a gente tem BPAC. Né? Mas neste momento o gráfico de Banco do Brasil está melhor. Itaúsa não seria uma opção. Para bater renda fixa tem ativos melhores, inclusive Vale. Aí a gente chega aqui em Itube, que está nos mesmos moldes ali de... Hoje Banco do Brasil eu acho que é uma opção melhor com esse oco invertido que eu identifiquei do que Bradesco e Itaú. O mercado é dinâmico, as coisas mudam. Então aqui a gente tem uma LTA bem evidente. Sambi, que ontem subiu forte, eu comentei que apesar de não fazer parte mais do portfólio, é uma boa oportunidade sim, é uma barra elefante com grande volume, isso deve impulsionar o ativo acima dos 32. Né? Nós temos aqui 32,05, digamos assim, como um ponto a ser vencido e acredito que ele o será. Perfeito. BPAC é a nossa representante do setor bancário. Hoje, quando ela estava na mínima, eu comentei que eu acreditava no fechamento perto de 1% de alta hoje. Continuo acreditando, acho que o ativo vai fechar positivo. Não é para entrar agora, é mais para seguidores de tendência. O ativo já está perto da máxima recente. Hoje, para quem vai iniciar uma posição em banco, seria Banco do Brasil. Professor, você pensa em trocar BPAC para Banco do Brasil? Não, mas Banco do Brasil, por exemplo, quando a gente vender 2/3 de Gerdau, é muito provável, dependendo do gráfico, que esse 1/3 em Gerdau, pelo menos, são 3 partes.
A gente vai vender 2/3 e ficar com 1/3 em Gerdau. A gente vai alocar em duas ações. Uma das candidatas hoje principais é a Banco do Brasil. Então, em FNC tem um oco. Um oco, uma vez cancelado, gera um forte movimento. Né? O rompimento de 12,047 pode acionar um pivô e cancelar esse padrão baixista. Nós temos o IMAT resiliente, em especial por causa do minério. Tem um jeitão de alta aqui que vai desenhar topos e fundos ascendentes por duas razões principais. Bandas de Bollinger justapostas têm o topo anterior que foi respeitado e as médias também, uma terceira razão, inclinadas para cima. Índice do setor imobiliário volátil com sombra inferior. Provavelmente vai fazer sinal de fundo e essa barra foi exaustão. Índice de consumo extremamente importante, tocou a média de 21 e respeitou, assim como o topo anterior. A gente vê aqui na tela. E aí eu chego no índice de energia. Respeitou a média de 21 e principalmente a CLTB, que nós temos desenhada em azul. Small 11 na tela. Small 11 fez um pullback na linha alta do canal. Small 11 eu vou até traçar, eu vou trabalhar com Fibonacci aqui. Eu vou pegar esse fundo. Vou traçar aqui. Vou traçar de forma milimétrica, que quando eu pego a mínima, 104,01, 117,50. Então, 104,01. Então, respeitou, além da parte alta do canal, retração de 38,2 de Fibonacci. Fantástico. A gente chega aqui em Petrobras. Petrobras é o caso de Banco do Brasil. Pode ser que a Petrobras entre na nossa carteira se houver alguma troca, alguma coisa do gênero. Tem essa possibilidade, sim. Tem essa possibilidade, eu não estou dizendo que vai acontecer. Que fique bem claro, eu não estou dizendo que vai acontecer, eu estou dizendo que tem essa possibilidade. Né? Tá. Será que esse gap aqui é um gap de medida, por exemplo? Né? É possível. Vamos observá-la. Petrobras muito descontada, só que a gente sabe porque está caindo. E aí a gente chega em Vale. Vale faz parte do nosso portfólio, está subindo bem hoje. As médias estão cruzadas em modo compra. Isso é muito interessante. Nós temos aqui um martelo invertido acionado na parte baixa de um canal e está rompendo um canal. Ele deve ser duplicado e trazer o preço a 80 nos próximos dias. Ok? Muito bem. Muito bem. Então vamos lá. Vamos fazer aqui o Bovespa em dólares. E Bovespa em dólares muito barato, não é à toa que os estrangeiros estão comprando. Né? Tá acima aqui da cabeça de um pivô. Né? A gente vê no semanal a 22,585. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, eu entendo que vai cumprir a simetria em A até 109,535 e tocar a parte baixa aqui do nosso canal. O MME, que mede fluxo para mercados emergentes, a tendência é de alta, pelo menos haverá o teste de 923 no meu entendimento, né? Um ombro cabeção invertido, uma figura simétrica. Na Europa, a gente vê os mercados bastante resilientes, lentamente alcançando novos patamares. É um cenário que deve continuar no índice DAX, no Eurostoxx 50, na Bolsa de Paris e também no Reino Unido, apesar que o Reino Unido é sempre a bolsa diferente. Mas tocou aqui a média de 5 e deve continuar em alta. EWZ, para quem opera lá fora, uma excelente oportunidade de comprar 32,40 para entregar de repente a 36, mais na reta final desse mês. O BZQ, não acho que vai muito longe aqui. Sei que a gente tem um bebê abandonado de fundo, mas eu não acredito que prospere aqui esse movimento, que ele tenha vida longa, ele é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Também não acredito que seja uma oportunidade para vender VIX nesses níveis. A venda foi lá nos 34 que a gente comentou. Quem ainda carrega uma parte da venda é ponto para realizar lucro. E as bolsas americanas acabaram de abrir, agora elas estão abrindo às 11h30, com o fim do horário de verão. Nós temos o pessoal vendendo um quichute no grupo do prédio, meu Deus.
É uma boa, eu até compraria se fosse meu número para guardar, mas alguém tem um quichute novo. No Mercado Livre acha, né? Só que você vai pagar R$ 1.000 num quichute lá no Mercado Livre. O Dow Jones. Professor, está entre um topo duplo e um rompimento de um pivô. Tem as eleições, é um cenário binário realmente, eleições de meio de mandato. Né? Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com base em fatos. Então, muitas vezes o pessoal diz assim, mas as eleições, vai ter impeachment do Biden, porque qual que é o cenário que eu acredito? Eu acredito que o Biden é um democrata, correto? O Trump é um republicano, vai ser candidato nas próximas eleições, deve ganhar nas próximas eleições, inclusive. Ele manda no Partido Republicano, ele que dá as cartas, coisa e tal. E nessas eleições de meio de mandato, eu acho que os governadores que serão eleitos, o Biden, digamos assim, não terá nenhum tipo de complô, de problema, terá apoio desses governadores. Então isso deve sustentar o governo. Vamos ver aqui o índice Nasdaq, ponto número 1. Ponto número 2, é líquido e certo que os democratas perderão o controle da Câmara dos Deputados para os republicanos. Então, ok, então a balança está equilibrada. Onde que vai ser o fiel da balança? Eu acredito que no Senado vai ter um empate entre democratas e republicanos. Nesse caso, quem decide é a vice-presidente. Então, vai continuar mais ou menos da forma que está. E, estatisticamente, nos 2 meses seguintes às eleições de meio de mandato, o mercado americano costuma subir. Ok? Então, um martelo aqui no índice Nasdaq, máxima acionada a 10.553. Títulos americanos de 10 anos. Existe aqui uma ideia, assim, uma possibilidade de um topo mais baixo que o anterior. Acho que esse cenário, ele não é um cenário, digamos assim, tão absurdo, porque a alta de juros em dezembro deve ser de 0,5%. O petróleo continua com viés altista, um movimento lento, gradual, tanto em Nova York quanto em Londres. E o minério de ferro, esse anima, está rompendo a média de 21, deve cruzar as médias em modo compra. Nikkei deve continuar em alta aqui, craquelando aqui o gráfico, mas subindo gradualmente. A bolsa de Xangai, ela é um termômetro da reabertura chinesa, a formação aqui na minha visão de um mastro-bandeira. Perfeito? Ontem, vamos ver aqui, eu vou fazer sempre a carteira desafios, mais algum ativo, coisa e tal. Ontem, queridos, eu fiz a carteira Fly USA, correto? Hoje eu vou fazer carteira ouro, para a gente finalizar aqui os trabalhos. Certo? Então vou fazer a carteira ouro. Uma das boas novas, né, da nossa carteira ouro é SEMIN. Eu comentava com vocês que eu não tinha mais a ideia de tirar esse ativo da carteira, vale a pena mantê-lo. Pra vocês terem uma ideia, às vezes, né, a gente não faz as contas, olha só o gráfico. Ela bateu mínima a 3,16, ela está 3,87. Se eu dividir 3,87 por 3,16... é assim que você faz a conta de forma simples. Você está falando uma valorização de 21,5 em poucos dias, em uma semana de negócio. E o ativo talvez esteja deixando aqui um gap provavelmente de corte, de fuga. E mais um gap, quer dizer, se ela romper 4,06, a gente pode pensar nessa ação a R$5 até o fim do ano. Então não faz parte dos planos trocá-la. Cosan, ela entrou na carteira durante a semana do trader. Foi um grande acerto que nós tivemos. O caminho para ela são R$21 aqui na parte alta do canal. JHSF é uma ação excepcional da carteira que passa por um momento turbulento. Ela tem uma simetria em A em andamento. É oportunidade, no meu entendimento, essa movimentação, assim como Quero-Quero. Quero-Quero a gente acredita muito. Eu lembro que ano passado, mais ou menos nessa época, eu estava com a minha família em Gramado. Na verdade, nós ficamos hospedados em Canela, ali perto da igreja. No hotel... eu não me lembro o hotel, mas era ali perto da igreja, bem pertinho da igreja mesmo, perto da estação
Campos de Canela, uma localização excelente. E um dia nós estávamos saindo para almoçar e eu vi uma loja quero-quero. Eu falei, não, eu preciso fotografar, né? Fotografei, mandei pra galera, acho que no Telegram. Então, ativo que eu acredito muito, mas assim, Gemate a gente acredita mais. Tanto que ela tem o peso dobrado, né? Então, quero-quero e Americana são bons quadros para capturar o movimento de recuperação de preços e tal. E 6,60 é o ponto a ser batido para trazer esse ativo entre R$ 7,50 e R$ 8. Natura é uma ação que está na nossa carteira há algum tempo. Ela deve sair do portfólio, salvo uma reação muito forte e tal, mas ela é uma candidatíssima a ser trocada num futuro breve. Que é o mesmo caso de Pets. Só que assim, para eu trocar Pets e Natura, eu tenho que ter uma ação com o mesmo potencial, né? Padrão parecido de volatilidade, por exemplo. Porto Belo já não, é uma queda que gera oportunidade, né? Porto Belo é uma das ações que a gente acredita que consigamos realizar lucro a R$ 15 ou perto disso, então é uma queda que gera oportunidade rara de entrada na ação. É claro que se ela trabalhar acima do topo anterior, 11,53, e ela anular o pivô de baixa que foi acionado a 11,36, melhor ainda, algo que ela deve fazê-lo e desanimar os vendedores de plantão. Rail 3 é uma das ações que a gente mais acredita no portfólio, não tem nenhum plano em trocá-la, ela vai ser mantida, é uma ação que a gente pode vender a R$ 30 numa reta final de ano, R$ 28, então está num topo anterior, movimento de oportunidade. Agora a Rani é uma ação que já nos entregou muito, essa sim é candidata também a uma troca, mas assim, realizar lucro e capturar um papel mais descontado. Assim, a H3 é uma das nossas apostas, confesso que ela não entregou o resultado que eu imaginava para o curto prazo, tá mais ou menos aí no nosso preço médio e é candidata a uma troca sim, ok? Então, assim eu termino os estudos de hoje, desejando um excelente pregão a todos. Voltamos na sexta-feira com o YouTube. Então, assim, das iniciativas que nós fazemos, pessoal, diariamente, vamos dar uma olhadinha aqui no... Nós não teremos, amanhã e quinta-feira, não teremos o informe cenário, não teremos gravação no YouTube. Eu vou tentar de tudo para fazer stories, clique e live, iniciativas do Instagram. Vou tentar de tudo, se eu fizer vai ser provavelmente no início da noite ou um pouco mais tarde. E eu vou tentar de tudo também para fazer abertura de mercado, panorama, o Reader e também o programa Clique. Então o Clique, né, que geralmente eu faço à tarde, então o Stories, Live, Clique, eu vou tentar de tudo para fazer nem que seja à noite, ok? E aí, cenário e YouTube eu não farei. E as iniciativas do Telegram, a abertura de mercado eu vou fazer sim. Aí nem que seja no intervalo, eu vou tentar entregar aí o Reader, o Panorama. Eu vou me esforçar a me virar nos 30 aí. Agora, cenário e YouTube não vai ter. Isso é certeza, ok? Um grande abraço a todos. Saúde e paz, queridos. Valeu!